todos nós, todos os seres humanos, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso Criador. Deus, Ele compartilha com os homens os seus atributos morais: amor, paz, longanimidade, domínio, mansidão, perdão. Tudo isso é compartilhado com o homem. Mas houve uma tragédia no meio do caminho. Lá em Gênesis 3, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. A maior tragédia do homem, da humanidade, foi a entrada do pecado no mundo. E essa entrada e este pecado desfigurou esta imagem. Esse pecado, ele simplesmente mudou essa imagem, danificou esta imagem. Esta imagem, ela está desfigurada, porém, esta imagem não foi totalmente destruída. Você percebeu aqui no texto de Romanos 7? O pecado, meus irmãos, é sem dúvida o maior inimigo da humanidade. O maior inimigo da humanidade não é a morte. Porque o próprio Paulo vai dizer em Romanos que a morte não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o profeta Isaías diz que o que faz separação entre nós e Deus são o quê? Os nossos pecados, as nossas iniquidades. Portanto, o nosso maior inimigo maligno chama-se pecado. O pecado destrói vidas. O pecado arrebenta famílias. O pecado aprisiona almas. Nesse sentido, Deus então entrega aos homens as suas leis. Desde o Antigo Testamento. E olha só que coisa interessante. Existem 3 grupos que lidam com a lei, segundo a Bíblia, de formas diferentes. Desde aquela época da antiguidade e hoje também. Você quer ver o primeiro grupo? É o grupo dos fariseus. Os fariseus lidavam com a lei se ostentando, não é? Eles se ostentavam atrás de uma falsa religião. E aquele grupo chamado fariseu, os legalistas, eles não cumpriam a lei, mas eles tinham orgulho de empurrar a lei no ombro e no lombo dos homens. E a Bíblia diz que nem com um dedo eles eram capazes de empurrar a lei, mas colocavam tudo isso no lombo dos homens. O segundo grupo que lidar com as leis são os libertinos. Olha só o oposto dos legalistas. E sabe o que os libertinos fazem? A lei, isso aqui, a lei não. Isso aqui só vai atrapalhar a gente. O negócio é viver sem limite, ser livre. Acho que tem muitos libertinos e fariseus nos dias de hoje, né? O libertino, ele usa a graça de Deus para pecar. O libertino, eles usam a graça de Deus de forma manipuladora e usam até a Bíblia. Naquela época lá, os libertinos diziam assim: olha, o que é que Paulo disse, meus irmãos? Paulo não disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então o lema deles é: o negócio é pecar cada vez mais para que a graça venha mais. Olha só que visão. O terceiro grupo que lidavam com as leis é justamente os verdadeiros servos do Senhor, os cristãos. Esses amam a lei de Deus. Os cristãos, os servos verdadeiros, eles se deleitam na lei de Deus. Porém, eles têm a consciência que pela lei nós não somos justificados, e sim pela graça. Porque sabe da sua incapacidade de cumprir toda a lei. Por isso que nós, os que somos regidos, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, sabemos que precisamos do Espírito Santo para continuar a nossa jornada. Esses são os 3 grupos que lidam com as leis de Deus: os legalistas, os libertinos e os verdadeiros servos do Senhor.
Diante disso, então, esta palavra de Paulo nos ensina algo tremendo. Como lidar com os conflitos? Você que verdadeiramente é um servo do Senhor, que está aqui na igreja, você que está aí em casa, que passa por vários conflitos na sua mente e no seu coração, como lidar com esses conflitos? Que muitas vezes, como nós dissemos aqui na introdução, nos afastam de Deus. Como é que a gente lidar com isso? Precisamos entender que dentro de nós habita um mal, a nossa natureza pecaminosa. Reconhecer essa fraqueza não é reconhecer que você está perdido, que você já perdeu essa luta, mas reconhecer essa fraqueza é saber que nós dependemos totalmente de Deus. É isso que a gente precisa entender logo de cara aqui. Esse é o objetivo desta mensagem. É a gente entender que precisamos ter um autoconhecimento. Por isso que no versículo 14 de Romanos 7, você vai perceber que Paulo vai dizer, eu sei. Olha o autoconhecimento. E no versículo 18 ele vai dizer de novo, eu sei que em mim não habita bem nenhum. Meus irmãos, ter o autoconhecimento nos leva a uma total dependência de Deus. É reconhecermos que nós não temos forças. Ter o autoconhecimento é necessário para nos deleitarmos na lei de Deus e saber que o Espírito Santo que habita em nós é muito maior do que os prazeres que habitam no mundo. Isso é ter um autoconhecimento. É muito importante para a gente começar essa jornada. Então vamos ler aqui alguns versículos, não todos, dessa passagem. Romanos 7,14. Abre aí na sua Bíblia aí. Mantenha ela aberta. Porque olha o que é que Paulo diz aí. Porque bem sei, não é? Sabemos que a lei, ela é o quê? Espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Você viu o que Paulo trouxe aí? Sabe o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer com isso que ele está, como crente, enfrentando um conflito. Veja, apóstolo Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, passando por um conflito muito grande. Algumas pessoas temem em entender que esse Paulo está falando de outra pessoa. Não, isso aqui é a autobiografia de Paulo, que é a biografia minha e sua como crente, viu? Paulo está enfrentando isso. E ele vai nos ensinar como enfrentar esses dilemas, esses conflitos. E aqui ele apresenta 3 conflitos, dos versos 14 a 17. O primeiro deles é, olha aí na sua Bíblia, o primeiro conflito que Paulo está nos ensinando é o conflito da natureza da lei versus a nossa natureza pecaminosa. Primeiro conflito. A gente precisa entender, meus irmãos, que existe dentro de nós 2 forças completamente antagônicas, opostas. A lei de Deus, a lei do Espírito nos puxa para um lado e a lei do pecado nos puxa para o outro. Parece um cabo de guerra, né? Criança jovem aqui vai entender o que eu estou falando. Os adultos também que brincavam muito de cabo de guerra. É como, coloca isso na sua mente, é como se tivesse 2 forças opostas que estão puxando você um para um lado e outro para o outro. São 2 naturezas que nos puxam para um lado e para o outro. É uma tensão. O crente vive numa grande tensão espiritual. Essa aqui é a verdade. E Paulo, ele reconhece isso. Por isso que ele vai dizer assim, ó, aí no texto, finalzinho do versículo 14. Pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. É muito forte quando Paulo vai dizer isso no versículo 15, né? Sabe o que é que Paulo está ensinando para a gente aqui? Paulo está ensinando para a gente aqui que a lei ela é boa. Quando Paulo vai dizer que a lei é espiritual, é porque a lei é boa, a lei não é ruim. Agora Paulo está dizendo uma coisa, a lei é boa. Ela mostra onde é que está errado, ela mostra o pronto, mas ela não nos salva. E o melhor exemplo disso, eu já contei isso aqui, mas é bom falar de novo, o melhor exemplo disso é o farol do carro à noite. Quando a gente quer saber como é que funciona a lei de Deus, é só você se imaginar dentro de um carro, dirigindo um carro à noite. Você precisa do farol. Porque se você não tiver o farol, você vai cair nos buracos. Os buracos são os pecados. E esse farol, a lei, ele mostra os buracos. Mas eu pergunto a você, ele é capaz de livrar você do buraco? Não, não é. Ele só mostra, mas ele não liberta você. Ele não salva. Esse é o papel da lei. É boa, mas não nos salva. Mas mostra onde é que está o erro.
E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a lei é boa. O problema não está na lei não, a lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual. Mas todavia, Paulo está dizendo aqui, eu sou carnal. Eu sou carnal. O problema está em mim, não está na lei. O problema está em mim. E Paulo está ensinando que somente através do Espírito Santo é que a gente pode vencer essa jornada. É por isso que no versículo 15 ele vem trazer o segundo conflito. Acompanha comigo. É o conflito entre o saber e o fazer. Está no versículo 15. Quando Paulo vai dizer assim: porque nem mesmo, olha como é forte isso, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Para aqui. Você percebe como isso é forte, irmãos? É o conflito entre saber e o fazer. Quando Paulo diz, nem mesmo compreendo, olha o saber. O meu modo de agir, olha a prática. Percebe que tem um conflito aí. Nós seres humanos temos algo muito interessante. Nós somos seres criados por Deus extraordinários, mas completamente contraditórios. Porque na nossa mente a gente sabe que existe o bem e que existe o mal. Mas esse texto aqui nos ensina algo maravilhoso quando Paulo ele completa. E ele vai dizer assim, pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Aí eu quero que você grife na sua Bíblia para nunca mais você esquecer. Nunca mais eu e você devemos esquecer isso. Nunca mais devemos nos esquecer essa grande lição. Que nem tudo é somente o saber. O saber é importante. Ter teologia na mente é importante. Mas se você não tiver o Espírito no coração, você não vai compreender que existe uma diferença entre o saber e o ser transformado. O apóstolo Paulo disse, ele sabe, ele compreende, mas ele não consegue. E muitos que estão aqui na igreja sabem do que eu estou falando. Você sabe do seu pecado íntimo. Você sabe que está errado. Sabe que está indo pelo caminho errado. Mas você não consegue se livrar disso. Não consegue. É o conflito entre saber e fazer. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei o que é isso que você está passando. Eu sei o que é isso que você está vivenciando. Eu também, diz Paulo, tenho esse conflito. Às vezes eu quero fazer o bem. Você já passou por esse conflito? Você quer fazer o bem, mas você não consegue. Simplesmente você não consegue. Você quer fazer o bem, mas esse bem que você quer fazer, você não faz. Mas o mal que você não quer fazer, isso você faz. É extremamente contraditório na nossa mente. Esse conflito é tão grande que a gente não aceita. A gente não aceita essa tensão. Puxa para um lado, puxa para o outro. A lei de Deus puxa para um lado, a lei da escravidão para o outro. A lei da mente, que é a lei do amor, a lei de Deus puxa para um lado, mas aí vem um pecado que habita em mim e faz uma tensão, puxa para o outro. E você fica naquela tensão, naquele meio, e é nesse momento muitos deixam a presença do Senhor. Mas não entendem que existe aqui algo que está completamente implícito. Sabe o que está implícito aqui? É que se você que está aí em casa, você que está aqui na igreja, está passando por esse conflito, aí vem uma boa notícia, isso é sinal que você é filho de Deus. Saber que você passa por esse conflito não é fraqueza. Saber que você passa por esse conflito é entender que o Espírito Santo está falando, olha, está errado, não é certo você fazer isso, está errado, não é certo. Isso é sinal e evidência, somos filhos de Deus. E a corda, graças a Deus, está sendo puxada para o lado de Deus. Está sendo puxado para o lado de Deus. Não permita que esse conflito afaste você do Senhor. Não permita isso, meu irmão. Por isso que Paulo está vivenciando esse conflito tão terrível dentro dele. O querer fazer o bem está em mim, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos. Eu vou repetir para você ouvir. Nós não somos o que sabemos,
somos o que fazemos. É importante ter teologia no coração, mas se o Espírito de Deus estiver apagado na sua alma, no seu peito, no seu coração, esse aqui é o grande problema. Mas é importante, como diz Paulo, não é apenas saber. Isso os fariseus sabem. Isso os legalistas sabem. E até os libertinos. Mas é como nós fazemos, é quem diz verdadeiramente quem nós somos. Você está passando por esse conflito, é porque o Espírito Santo habita em você. Não desista da caminhada e da jornada. O apóstolo Paulo vai falar de outro conflito. Olha aí, versículo 16 e 17. O primeiro conflito foi, os irmãos lembram? O primeiro conflito que Paulo ele trouxe aqui na sua palavra, fala de a natureza da lei versus a natureza pecaminosa. O segundo conflito é entre o saber e o fazer. E o terceiro conflito está entre a liberdade e a escravidão. Versículo 16. Leia comigo, versículo 16. Versículo 16, ele diz: ora, se faço o que eu não quero, o conflito continua. Se faço o que não quero, consinto, ou seja, concordo, sou condescendente muitas vezes com essa lei. E ela é boa, diz o apóstolo Paulo. Aí o 17 diz: neste caso, quem faz isso então não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você percebe aqui? A corda da escravidão puxa para um lado e a corda da liberdade para o outro. Aí está ali, ó, puxando de um lado para o outro. E você no meio, tenso, para onde eu vou? Para onde eu vou? Você está tenso. Porque você percebe nesse exato momento que Paulo aqui, ele está tratando de algo tremendo. Ele está dizendo assim: olha, a gente tem um verdadeiro conflito dentro de nós. Aí a problemática. Olha, irmãos, Paulo está trazendo aqui por enquanto a problemática. Ele está dando um diagnóstico da gente. E ele está dizendo o quanto é terrível ter esses conflitos. Mas aí eu gosto muito da frase de Agostinho, nesse momento, que diz, sabe o quê? Ele vai dizer assim: olha, quanto mais eu sou escravo de Cristo, mais eu me sinto livre. Olha só, como é que pode numa frase só ter a palavra escravidão e liberdade, né, Betinha? Quanto mais eu sou escravo de Cristo, mais eu me sinto livre. Entre o dilema da escravidão e da liberdade, este é verdadeiramente a nossa saída, viu? Somos escravos, ou de um ou de outro. A gente agora é que vai escolher de quem nós queremos ser escravos. Só que ser escravo de Jesus existe uma diferença muito grande. Essa escravidão é a liberdade, entende? Quanto mais eu sou escravo de Cristo, mais eu vou me sentir livre. Quanto mais eu estou na presença do Senhor, mais os demônios vão sair da minha vida, mais a minha família vai ser alicerçada na rocha, mais eu vou receber as bênçãos eternas de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele traz esses três grandes conflitos na nossa mente. E eu não sei se você tem o mesmo pensamento que o meu. Paulo está fazendo um diagnóstico da nossa vida espiritual. E com esses conflitos, e com essas questões que ele mesmo, o apóstolo Paulo, está passando, eu não sei você, mas vai batendo um desespero dentro de mim lendo isso. Meu Deus, olha só quanto conflito na nossa mente. E Paulo vai cada vez mais aprofundando, porque no versículo 22, pula para o 22. Não, versículo 18, vamos lá, versículo 18. Paulo vai dizer como é importante a gente saber a impotência do velho homem que habita em nós. Olha o que diz o versículo 18, acompanha aí. Paulo vai dizer assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Sabe o que Paulo está expressando aqui? Ele está expressando que ele é um crente maduro, viu? Só quem é capaz de dizer isso que Paulo diz é um crente convertido imaduro. Porque esse crente que é convertido imaduro, ele sabe. Eu sei da minha natureza pecaminosa. Quando eu desci as águas desse batismo e disse: olha, eu morri para esse velho homem. Esse velho homem morreu, já era. Mas Paulo reconhece que existe aqui uma grande fragilidade. Irmãos, nós estamos num corpo que ainda é corruptível. Por isso que ele vai dizer no versículo mais para frente, que essa carne, esses membros, eles são corrompidos. São corrompidos. É uma luta. Parou para pensar nisso? Estamos vivendo uma luta. Estamos vivendo uma luta de tal maneira
que se você for no versículo 23, e aqui a gente já vai caminhando para o fim, Paulo vai dizer assim, ó, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei, mas vejo nos meus membros, olha aí, o corpo corruptível, natureza pecaminosa, vejo nos meus membros outra lei, e está guerreando. A gente tem que ter muito cuidado. A nossa nação brasileira é uma nação de paz, mas muitas vezes, infelizmente, a nossa nação assiste tudo com muita passividade. Mas dentro de nós, deixa eu dizer uma coisa para você, tem algo que não dá para ser passivo não. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha, e essa batalha é uma guerra civil dentro de nós, e ela é espiritual, é a carne lutando contra o espírito. E Paulo está alertando eu e você para isso. Se a gente ficar passivamente assistindo essa luta, nós vamos tendenciar a perdê-la. Entenda, meu irmão, estamos vivendo uma guerra civil dentro de nós. Existe uma batalha ferrenha dentro de nós. É a carne que luta contra o espírito. Se você não entender isso, você não vai entender o poder libertador de Deus. Há uma luta constante. Há um conflito tremendo na mente, na alma, no coração. E é um puxando para um lado e outro puxando para o outro. E a gente no meio, nessa tensão, nesse conflito. Então Paulo está trazendo um diagnóstico aqui. Ele está dizendo isso. Mas é tão lindo, tão bom, quando Paulo aqui no versículo 22 diz: porque eu sei que no tocante interior eu tenho prazer na lei. Olha o cristão tem prazer na lei. Ele ama a lei, ele se deleita. Por isso que o salmista no Salmo 119, verso 18, ele vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glórias ao Senhor. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas e me deleite na tua lei, Senhor. É assim que a gente vence batalha, é assim que a gente vence guerra, é assim que a gente vence luta. Sabendo que o Espírito Santo está conosco, e maior é o que está em nós. O mundo não vai vencer o pecado. Deus é maior que o pecado. Deus matou o pecado na cruz, cravado com Jesus. E é nisso que a gente precisa se agarrar, nessa esperança, mesmo sabendo que há conflitos na mente e no coração. Não dá para assistir uma guerra passivamente. Não dá para assistir uma luta passivamente. A batalha é forte. E ela acontece 24 horas por dia dentro do nosso interior. Se Paulo encerrasse aqui, ia ser difícil a gente compreender. Paulo falou de guerras. Paulo falou de conflitos. Mas Paulo mostra o caminho da liberdade. No versículo 24, acompanha na sua Bíblia o desfecho desse diagnóstico. No versículo 24, Paulo vai dar um brado, uma súplica, um clamor. E ele vai dizer: desventurado. Em algumas versões, miserável homem que sou. Ei, escuta aqui. Isso não é um grito. Isso não é um grito de alguém que está desesperado, não, Jonas. Isso não é um grito de alguém que está com a alma perdida, não. Ao contrário. Lembra que Paulo está construindo aqui a saída. Ele deu o diagnóstico, agora ele está apontando a saída. Esse grito de Paulo, esse clamor: desventurado homem que sou. Isso é um clamor de alguém que sabe que não pode sozinho. Aí é por isso que ele vai dizer aí no terminal do versículo, olha aí, quando ele vai dizer assim: quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. É uma pergunta retórica. Ele preparou o caminho para dizer assim: quem é que vai me livrar? Você percebeu? Eu não sei você, mas quando a gente está lendo, vai batendo desespero. Meu Deus, então que conflito é esse? Aí não tem saída. E lembra que a gente falou na introdução? Talvez você tenha entrado aqui e não tenha encontrado saída. Aí Deus está falando agora comigo e com você. Miserável é o que eu sou. Eu reconheço, eu sou miserável mesmo. E quem vai me livrar do corpo desta morte? Acaso será o velho Adão? Acaso será o velho homem? Não, não é. Mesmo sabendo que nós estamos submetidos, sujeitos à lei do pecado, quem nos livrará disso? Aí a resposta está no versículo 25.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que bom que Paulo chegou e terminou assim, no final da oração. Os últimos 2 versículos. São 23 versículos no capítulo 7 falando de escravidão, de lei, de conflitos, de guerras. Parece que não vai ter saída, parece que a gente vai ir agora, a gente vai desfalecer. Não tem jeito. Aí Paulo diz, miserável, homem, quem vai nos livrar do corpo da morte? Aí ele para e faz, obrigado, meu Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus aí? Glórias a Deus. O Adão que está dentro de nós pode ser forte. O velho homem que está dentro de nós pode ser forte. Mas nenhum deles é páreo para Jesus Cristo, que está dentro de nós, que nos liberta, nos conforta. E nesta guerra, eu e você, a gente não está sozinho, Ele está conosco. Não desista da sua caminhada, meu irmão. Não pare, desista não, vá em frente, siga, ainda que a corda lhe leve para o outro lado, mas não desista. Peça ao Senhor, Senhor, liberta-me de mim, tira de mim essa escravidão. Enche-me de ti, Senhor, preenche todos os espaços, mas me liberta deste mal. E Deus, meu irmão, Ele não resiste a um coração quebrantado. Está na hora de vencer essa guerra, está na hora de vencer. Chama o general, o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que nos liberta, é Ele que nos conforta, é Ele quem nos guia. É Ele, e por Ele, e para Ele, toda honra, glória e louvor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.